texto base da nossa palavra de hoje. Carta aos Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos juntos? 1, 2, 3 e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vai falar conosco nessa noite, fala aos nossos corações, nós desejamos ouvir a tua voz, Deus, em nome de Jesus. Amém. A palavra conformar aqui vem do grego sustematizo, significa assumir a forma de algo. E Paulo está dizendo aqui da seguinte forma: ó, não tomem forma do mundo, ou seja, não se deixem moldar pelo sistema que não tem os mesmos valores do reino que eu vos apresento. E hoje, isso é uma realidade bem evidente. Muitos estão aceitando qualquer coisa como normal. Aceitam qualquer nível de vida espiritual, qualquer relacionamento, qualquer tipo de pecado, qualquer pensamento. Mas a ordem de Deus aqui é bem clara: não se conforme. E a realidade dos nossos dias é que Deus está procurando pessoas que, mesmo cercadas pelo sistema, mesmo cercadas por coisas mundanas, ainda digam: eu não me conformo com qualquer coisa. Eu quero a vontade perfeita de Deus sobre a minha vida. E é claro que, como todas as noites, separei alguns pontos aqui para a gente aprofundar um pouquinho mais no texto sobre o que Paulo quer declarar para a nossa vida nessa noite. O primeiro ponto de hoje é: quem se conforma desiste de evoluir. Repete comigo: quem se conforma desiste de evoluir. Paulo está falando aqui com uma igreja que se adaptou ao ambiente. E o maior perigo para crente não é o pecado escandaloso. O maior perigo aqui para o crente é a adaptação silenciosa. O conformismo, se você não sabe, é o inimigo travestido de tranquilidade. A pessoa diz assim: ó, tá bom assim. Eu já faço o que eu posso. Deus sabe como é difícil exigir. Mas enquanto isso, o chamado está parado, o sonho está estagnado, e automaticamente é perceptível que a fé ela vai se esfriando. O conformismo, isso aqui é a cova onde se enterram os sonhos espirituais. Enquanto você aceita o tá bom assim, vamos colocar dessa forma, o céu continua gritando: olha, eu tenho mais para derramar sobre vocês, eu tenho outro nível para te levar. E o que a gente passa a acreditar é que às vezes Deus nos chamou apenas para sermos sobreviventes. E o que o céu declara sobre a nossa vida é crescimento. E quem se conforma acaba deixando de viver as coisas sobrenaturais da parte de Deus. O pensador cristão diz assim: ó, a igreja hoje é apenas uma organização, quando deveria ser uma revolução. Isso aqui quer dizer para a gente que nos acostumamos a ser talvez uma estrutura bonita, mas deixamos de ser poderosos.
Nos conformamos com as reuniões, mas não buscamos mais os avivamentos que mudam e funcionam o nosso caráter sendo transformado. E o Espírito continua nos chamando para romper com o normal e voltar a ter aquela velha chama de amor pelos filhos. Só que o que a gente vive hoje, talvez essa seja a realidade de todos, um amor feito em si. O conformismo, esse conformismo aqui de Paulo nos dá um alerta, Paulo nos chama a atenção, porque esse conformismo aqui é o que se transforma numa prisão invisível. Você pode estar livre fisicamente, mas preso por dentro. Preso em uma rotina talvez sem vida, preso numa mente sem fé. O conformismo aqui, que Paulo está deixando para a nossa vida, é uma prisão sem grade. Talvez você nem consiga perceber ainda. Talvez as coisas estejam funcionando tão bem. Talvez as coisas estejam indo tão bem que você não consegue mais identificar ou enxergar que o que você está vivendo é uma tranca, é uma cadeia. Tem um filme que diz isso. A mãe com Alzheimer, o filho vai visitá-la, não lembro o nome do filme. Mas chega um momento que ela volta ao lado, o filho está falando assim: olha só, você foi temente a Deus, serviu, você já viu isso, essa cena? Serviu a Deus a vida inteira, e agora você acha que é uma criança senhorina, não sabe nem quem é. E olha eu aqui, rico, poderoso, nunca me rendi esse Deus. Aí a mãe vira para o filho e fala assim, no lápis, Deus usa aquela mulher e fala assim: às vezes a gente nem se dá conta de que a nossa prosperidade, as nossas riquezas, são o próprio diabo nos trancando, nos colocando dentro das prisões, para que a gente pare de pedir as coisas a Deus. E quando você menos esperar, meu filho, ela fala assim: a porta se fecha. Talvez as coisas estejam andando da mesma forma que esse homem. Talvez você esteja vivendo exatamente da mesma forma que esse homem se enxerga nesse momento, olhando para a vida de pessoas que servem e não tem as mesmas coisas que você tem. As coisas estão dando tão certo que você acha que a tua falta de relacionamento, a tua falta de contato, é só Deus te abençoando, mas você não para de um minuto do seu dia para falar com Ele, para entender o que você está vivendo. E às vezes o que você não consegue enxergar é a prisão do inimigo. E quando a porta se fecha, o que há? O que sobra? O conformismo, ele te prende por fora. Paulo diz assim, transformai-vos. Essa palavra transformai-vos, para a nossa vida, diz assim, seja mudado de dentro para fora. Quando você aceita um casamento sem amor, um ministério sem unção, uma vida sem alegria, e ainda diz assim, pelo menos está dando certo. Alguém já viveu uma fase da vida desse jeito? Pelo menos ainda está dando certo. O mundo fica o tempo inteiro querendo te moldar, e Deus o tempo inteiro querendo libertar você. O Espírito Santo te liberta por dentro. Deus quer romper como padrão. Deus não quer manter você nele. Deus quer manter você fora das grades. A W12 diz assim, o mundo está cheio de cristãos que o mundo
não consegue diferenciar. O mundo está cheio de cristãos que o mundo não consegue diferenciar. E aqui, esse aqui é o alerta para a igreja, que se tornou uma cópia pálida do que o mundo era. E se não houver diferença, automaticamente não há mais impacto. Fomos chamados para confundirmos com o mundo. A gente não foi chamado para se confundir com ele, mas para confrontá-lo com a luz que carregamos, com a luz da verdade. E se essa palavra não confronta você, o que mais pode confrontar? Se essa palavra não desperta você, o que mais pode despertar? Escute isso aqui, ó. Quem se conforma acaba perdendo a visão do céu. Daniel, mesmo cativo, não se conforma com a cultura que está vivendo. Mantenha os olhos dele no céu. Mas quando você se conforma, você acaba, sem querer, perdendo a expectativa do alto. O olhar desce. Preste atenção nisso aqui. A visão encolhe. E quando o olhar desce, a fé se apaga. Deus ele te fez para andar olhando para o céu, amém, amém? Mas o mundo ele quer te fazer andar olhando para o chão. Alguém sabe qual é o animal que anda olhando no chão? Alguém lembra? Galinha. Anda olhando no chão. Sistema. Conformado. Olha para o chão. O transformado, ele não passa a sua vida inteira olhando o cenário que está vivendo. Conformado, olha para o chão. Agora, o transformado, olha para o trono. A tua direção depende do teu foco. E se você só olhar o que deu errado, você perde o que Deus ainda vai fazer. O chamado de Deus para a nossa vida hoje é: não aceite uma visão limitada. Deus ele tem planos altos demais para você se contentar com aquilo que é baixo. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. C.S. Lewis diz assim, ó: se encontrarmos em nós um desejo que nada nesse mundo pode nos satisfazer, a explicação mais provável é que fomos feitos para um outro mundo. Se a gente encontra esse desejo, essa frase me revela que o desconforto espiritual é um sinal de que se você depende do sistema, automaticamente tinha para ser vivido na esfera espiritual social. Esse encontro é divino. É o céu te dizendo assim, ó: você não nasceu para mais nada, além de entender que você nasceu para adorar. E o pensamento continua dessa forma, assim, ó: não se conforme com uma fé sem fogo, não se conforme com uma fé sem experiência. Uma das maiores tragédias da igreja moderna é ter se acostumado a viver sem presença. Uma das maiores tragédias da nossa igreja é viver uma vida espiritual sem a presença. As pessoas estão satisfeitas com o culto da estrutura bonita. As pessoas estão saciadas com o som bonito, mas sem glória, sem presença. Com a mensagem motivacional, mas sem a unção e sem a transformação que ela deveria causar. Com o louvor alegre, mas sem ódio. E a Bíblia, em toda a sua história, revela para a gente que Deus não habita em programas. Deus, ele tem prazer em habitar corações cheios de fome, cheios de sede, pela sua presença.
O conformismo, escuta isso aqui, é o que rouba a presença. Conformismo rouba o fogo. Talvez o conformismo tenha dito ao teu coração assim, ó, assim tá bom, precisa de tanto. Mas Deus quer te levar a um nível de presença onde você não se contenta mais em sentir. Talvez esse seja um problema da nossa igreja. A gente está vivendo um momento, um tempo, onde tudo que a gente deseja é sentir. Deus não nos chama para sentir. Deus não nos chama para nos guiarmos por sentimento. Deus nos chama para sermos transformados, confrontados, e através da sua palavra, então, alcançando, talvez em algum determinado momento, a estatura de homens e mulheres de Deus. Deus, Ele quer você queimando pela presença. Frase mais famosa de John Wesley, já falei centenas de vezes aqui. John Wesley fala assim, ó, coloque-se em chamas por Deus, e as pessoas virão de longe para ver você queimar. Coloque-se em chamas. O Wesley está dizendo assim, ó, o avivamento começa quando você decide não se conformar com as mesmices espirituais. Quem queima transforma ambiente. E Deus, Ele quer nos ensinar novamente em nome de Jesus. O quinto ponto dessa noite é: não se conforme com uma vida sem propósito. Talvez essa aqui seja uma das maiores perguntas, um dos maiores questionamentos que você deve ter feito. Qual é o meu propósito? Para que eu vivo? E para que eu sirvo? E muitos hoje vivem tão ocupados mas não desorientados. Muitos hoje vivem tão ocupados, mas sem direção. Trabalham, estudam, correm. Mas a gente às vezes faz isso tudo sem saber o porquê. Vai à igreja. E quando não se tem propósito, qualquer coisa que a gente viva, preste atenção nisso aqui, qualquer coisa que a gente esteja vivendo se transforma em autossuficiente. Parece suficiente. Mas quem tem propósito, escuta isso aqui em nome de Jesus, não se contenta com o normal. Quem tem chamado, sente dor quando está parado. A ausência de propósito, essa aqui é a raiz do conformismo. Deus te fez com algo. Deus te fez com um propósito. E enquanto você aceita qualquer rumo, você se afasta do destino de Deus. E a palavra do Senhor para a nossa vida hoje é: não se conforme em apenas existir. Tem gente que está existindo, sabe? Tem gente que faz coisas certas, mas pelas causas erradas. E Deus me chama para viver pelo propósito que fomos criados. Pensador cristão diz assim, ó: Deus não nos chama para o sucesso, Ele nos chama para a obediência. Isso aqui revela para a gente não se conformar em apenas ser uma pessoa bem-sucedida. Deus, Ele não quer que você seja bem-sucedido. O sonho de Deus é que você esteja alinhado com a vontade dEle. Esse aqui é a conexão de propósito. Esse aqui é o sentido de vida. Porque se você está alinhado com a vontade de Deus, automaticamente você vai fluir naquilo que você foi chamado para vencer. Sucesso, meu irmão, é fazer o que todo mundo faz. Agora, propósito, se você te manda, é fazer o que Deus mandou você fazer. É o que Deus chamou você para fazer. Sexto ponto: não se conforme com uma igreja apática. Deus nunca planejou uma igreja adormecida.
Deus sempre planejou a igreja que fosse uma igreja guerreira, uma igreja que ora, uma igreja que, quando se relaciona, as coisas mudam. Quando clama, o céu responde. Mas o problema, talvez, da nossa vida é que muitos estão conformados com a igreja quieta. Oração fria, adoração cansada. A gente já chega na igreja cansado. A gente já chega na igreja com a vontade de não estar na igreja. E isso nos afeta o intermitente. E o que Deus quer é levantar uma igreja que não aceita mais o morno, mas uma igreja que queima de verdade, que anseia estar reunida. Lembro que quando a gente começou há 7 anos atrás, e é muito bacana isso, ontem a gente comemorou o aniversário da igreja, celebramos o aniversário da nossa igreja. E eu lembro, alguns anos atrás, a gente, num espaço, foi o primeiro espaço, quando era eu, Dani e os meninos. Lembra disso? E quando entrava um visitante, o nosso coração se empolgava, se alegrava. Um visitante era a nossa família. Um visitante era o suficiente para a gente falar assim: a gente nasceu com esse propósito e vai, acho que era o Chaves, assim, Isaac, lembra disso? Isaac, a gente ficava nessa relação. Caramba, a gente recebeu um visitante. E se a gente não cuidar do nosso coração, a gente perde a alegria que a gente tinha no início. E Deus nos chama, talvez, para voltar a essa alegria, de cultuar mesmo se for só a nossa casa, mesmo se for a nossa família. Porque, irmão, o processo e o tempo são duas coisas engraçadas. Porque o processo, se a gente não cuidar do coração, esmaga a gente. E o tempo, se a gente não cuidar, tira a gente do foco. Isso aqui não está escrito aí, não. O tempo, se tem uma coisa que o diabo é paciente, ele é amigo do tempo. Porque o tempo vai roubando as alegrias. O tempo leva o nosso coração a colocar expectativa em coisas que Deus não te chamou para colocar. O culto de domingo que você vê, ele é realizado para pessoas ou ele é realizado para Deus? Isso precisa ser uma pergunta acesa do nosso coração. Porque pessoas que estão preocupadas com outras pessoas ao entrarem no culto revelam o coração e o seu propósito. Nosso culto não é para pessoas, o nosso culto é para Deus. Você pode dizer um amém por isso aí? Amém. Quando você deixa de salgar os teus próprios propósitos, os teus próprios sonhos, isso aqui, uma igreja morna, uma igreja que perdeu o foco do culto, a igreja que deixou de ser sal e passou a ser açúcar, passou a ser docinho. Agora, escuta isso aqui, quando a igreja deixa de salgar, essa mesma igreja começa a adocicar o pecado. Quando a igreja é doce demais, a vida daqueles que a frequentam começa a ser perdida. O primeiro passo de uma vida perdida é uma vida que vive conformada. Jesus diz assim: seja sábio, seja luz. Não pode se conformar com uma igreja apática. O que é uma igreja apática? Talvez você esteja confundindo uma igreja apática com uma igreja cheia de pessoas. Uma igreja apática é uma igreja que resiste a cultuar independente de números. Uma igreja apática é a igreja que fica presa a números, perde a vontade de cultuar porque não tem gente. Agora, uma igreja fervorosa, uma igreja que tem propósito, uma igreja que vive por causa, é uma igreja que não se limita a pessoas, mas se limita à presença de Deus. Bom, se não há presença, então eu não quero estar lá. Só que a igreja vive o inverso. Se não há pessoas, eu não quero estar lá.
conformismo. O tempo revela e trabalha os nossos propósitos. E Deus nos chama hoje para que a gente faça parte daqueles que se despertam por fogo da presença dentro da igreja, independente de números. Talvez essa sempre tenha sido uma das maiores críticas minhas à igreja contemporânea. É quase que um marketing multinível. Sucesso se define por pessoas. Redes sociais se define por quê? Número de seguidores, número de visualizações. E Deus não está no número de visualizações. Deus não está no número de seguidores. Deus chamou para si os seus escolhidos. E quem são os seus escolhidos? Aqueles que o cultuam, independente do que conseguem enxergar. Aqueles que decidiram gastar a sua vida, independente de outras pessoas não gastarem. O conformado fica. Agora, o inconformado, ele avança. Deus está dizendo a você assim, ó, eu tenho mais, muito mais do que você tenha visto. Você viu o livramento. Talvez você tenha visto a mão de Deus agindo em alguma coisinha assim, mas Deus ainda tem muito mais para aqueles que são inconformados. Talvez você tenha experimentado um pouco da promessa, mas você ainda verá a promessa se cumprindo em sua totalidade. Deus, Ele honra promessas, amém? Amém? Deus, Ele é um Deus que honra promessas, e quando Deus promete, Ele cumpre na sua totalidade. Talvez você tenha se prendido a esse pequeno ponto de viver parte da promessa, você tenha se enganado, achando que isso que você está vivendo agora é a promessa da totalidade, mas tem muito mais aí para você viver. Às vezes a gente se conforma em viver de lembranças, enquanto Deus está dizendo assim, meu filho, minha filha, eu tenho novos capítulos para você, eu tenho novos começos para você, tenho novas experiências. Você nem se dá conta de que o céu ainda tem coisas para você que você nem imaginou. Então para e sai dessa frase que já está bom. Está bom por aí. Spurgeon diz assim, Deus Ele não nos deu o seu Espírito para nos deixar onde estamos, mas para nos levar mais alto. Muito mais alto. Quem está dizendo é quem tem o Espírito Santo, não para. Quem tem o Espírito Santo continua avançando. O Espírito Santo ele nos inquieta. O Espírito Santo ele nos leva ao movimento. O Espírito Santo ele nos eleva. Então, não se conforme com aquilo que já foi. O Espírito Santo nos chama para subir um degrau a mais todos os dias. E a palavra que a gente leu de Paulo diz, vai além, porque não se conforme com o mundo, seja a diferença. Deus está chamando uma geração que não se mistura mais, que não se dobra mais, que não se cala mais. A geração igual a Daniel, de jovens, e diz assim, ó, eu não vou tomar a forma do mundo, eu vou tomar a forma do céu. O mundo se conforma, mas os filhos do Rei de Deus se transformam dia após dia. Não aceite, se posso colocar de pé, a gente já está encerrando. O seguinte, não aceite o Evangelho sem cruz. Não aceite uma fé sem renúncia.
um cristianismo sem poder. Não aceite. Você não foi chamado para ser igual. Você foi chamado para ser referência. Nessa noite que o céu encontre em você alguém que diga assim: eu não me conformo mais com qualquer coisa. Quero a vontade perfeita de Deus. O pensador cristão diz assim: se a igreja imita o mundo nunca será transformado. Isso aqui precisa ser uma frase que adverte o nosso coração, que a única esperança de mudança no mundo é a igreja diferente dele. Então, o que Deus me chama hoje é a decidir, para que a gente não se conforme com qualquer coisa. E quem se conforma com o mundo deixa de transformar o mundo. Se conforma com qualquer coisa na tua vida. Se conforma com qualquer casamento, com qualquer relacionamento, com qualquer fé, com qualquer nível. Não aceite para a sua vida menos do que Deus planejou. Não aceite. Enquanto o mundo te chama para baixo, o Espírito te chama para cima. O que Deus está dizendo para a nossa vida hoje é: diga como meu servo Paulo, eu não me conformo com esse mundo. Eu quero a sua vontade, Senhor. Quero a tua vontade que é boa, a tua vontade é agradável, a tua vontade é perfeita. Feche seus olhos, eu quero orar contigo. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra.